nome é professor Aso Moisés, sou professor de Química e na aula de hoje vamos falar um pouco de eletroquímica, especialmente sobre o funcionamento de pilhas. Bom, aqui nos meus slides vocês podem ver que pilhas e baterias, esses dispositivos que fazem funcionar notebook, celular, o nosso relógio, eles funcionam a partir de um princípio muito elementar, que é reações químicas produzindo energia elétrica. Esse processo é considerado um processo espontâneo, ou seja, não precisa da interferência de fatores externos para que ele aconteça. Outro fator importante que vocês podem ver aqui nos slides é que o processo de reações químicas produzindo energia elétrica ocorre com a transferência de elétrons. Então, antes da gente falar com mais profundidade sobre o funcionamento das pilhas, vale a pena a gente resgatar o conceito de reações de oxirredução, que são justamente as reações de transferência de elétrons. Então, vamos aqui para os slides. As reações de oxirredução, por um lado, tem o fenômeno da oxidação, que é a perda de elétrons ou de densidade eletrônica. Por outro, há também a redução, que é o fenômeno do ganho de elétrons. Vale a pena lembrar que esses fenômenos são interdependentes, ou seja, para que uma espécie oxide, é necessário que outra reduza. Eu vou trazer aqui um exemplo da representação da reação de oxidação do zinco. O zinco sólido produz zinco 2+ aquoso e 2 elétrons. Percebemos aqui que elétrons estão sendo produzidos, então está havendo a oxidação. Como esses dois processos, oxidação e redução, são interdependentes, como eu falei há pouco tempo atrás, esses elétrons vão ser integrados por outra espécie. E aqui a gente vê nessa representação que vão ser integrados pelo cobre 2+, produzindo cobre metálico. Então percebemos que desse lado aqui direito está havendo a redução, o ganho de elétrons. Então, é por isso que sempre que haver oxidação, sempre que uma espécie se oxidar, outra vai reduzir. Por isso os processos são interdependentes. Tudo bem? Bom, outro aspecto importante que a gente denomina de agente redutor a espécie que perde elétron. Aquela espécie que se oxida, no caso o zinco aqui, é denominada agente de redutor. A espécie que se reduz, que ganha elétrons, é denominada agente oxidante. Então preste atenção um pouco aqui em mim. A espécie que se oxida, que perde elétrons, é o agente redutor. Por que agente redutor? Porque ela provoca a redução de outra espécie. Ela perde elétrons e ela provoca a redução de outra espécie. Por isso, agente redutor. Voltando aqui para os slides, o mesmo raciocínio vale para o cobre 2+. Ele ganha esses elétrons. Então, ele provoca a perda de elétrons por outra espécie. Por isso, ele é denominado agente oxidante. E essa é uma breve revisão das reações de oxirredução antes da gente começar a falar do funcionamento das pilhas. Quero que vocês prestem atenção aqui nos slides sobre um exemplo de pilha. A pilha de Daniell é um dispositivo que produz energia elétrica por meio de reações químicas. Esse dispositivo ele é formado por dois compartimentos, semicélula de oxidação do lado esquerdo e semicélula de redução. Preste atenção um pouco agora em mim. Eu espero que neste momento você já seja capaz de deduzir que na semicélula de oxidação ocorrerá o fenômeno de oxidação e na semicélula de redução ocorrerá o fenômeno da redução. Tudo bem? Então, voltando aos slides, vamos entender um pouco o funcionamento de cada uma dessas semicélulas. Bom, na semicélula de oxidação, a gente tem um eletrodo, que é uma peça metálica onde vai ocorrer a oxidação. E é denominado esse eletrodo de ânodo, simbolizado por uma carga negativa. Aqui na pilha de Daniell, esse eletrodo é constituído de zinco metálico e que está inserido numa solução de sulfato de zinco. Portanto, nessa solução há zinco 2+ livres e íons sulfatos também livres.
A oxidação que vai ocorrer aqui, ela acontece da seguinte forma. O zinco, que faz parte do material metálico do eletrodo, ele vai se oxidar, liberando, então, zinco 2+, que vai ser inserido na solução, e os seus elétrons vão percorrer, então, vão sair do eletrodo e vão percorrer a parte externa da pilha, por meio de um fio condutor. E esses elétrons em movimento formam a corrente elétrica que vai fazer funcionar o dispositivo no qual a pilha está inserida. Nesse caso, vai fazer a luz acender, essa lâmpada acender. Então, prestando atenção um pouquinho em mim agora, na semicélula de oxidação, a liberação de elétrons. E são esses elétrons que vão fazer a pilha funcionar, o dispositivo funcionar à base de pilha. Tudo bem? Vamos voltar aos slides? Bom, mas não é só isso. Se há oxidação, tem que haver a redução. E essa redução vai acontecer na semicélula de redução. Vamos entender primeiro do que ela é constituída, de como ela é feita. Bom, na semicélula de redução, há um eletrodo que denominamos cátodo. Cátodo, e é representado por um sinal de mais. Esse cátodo, esse eletrodo, na pilha de Daniel, é formado de cobre sólido. Esse cobre está inserido numa solução de sulfato de cobre. E como é que vai ocorrer a redução nessa semicélula de redução? Bom, os íons cobres que estão na solução vão receber os elétrons que saem do ânodo e isso vai ocasionar a formação de cobre metálico que vai se juntar ao eletrodo que é justamente de cobre metálico. Fechamos então a ponta do processo de oxidação e redução. Oxidação acontecendo no ânodo, liberando cargas elétricas, formando corrente elétrica, e esses elétrons, então, vão ser recebidos no cátodo, onde vai haver a redução. Tá? Mas não é só isso. Existe um outro dispositivo muito importante para que a pilha continue funcionando, e a gente vai conhecê-lo agora. Aqui nos slides, esse dispositivo é a ponte salina. Ponte salina formada por sulfato de potássio. O que é o sulfato de potássio e qual é a sua função? Bom, a função do sulfato de potássio é manter o equilíbrio de cargas na célula de oxidação e na célula de redução. Bom, esse sulfato de potássio ele está numa solução aquosa, portanto, ele tem espécies positivas e tem espécies negativas. Se você prestar atenção na semicélula de oxidação, você vai ver que com a oxidação do ânodo, cargas positivas são inseridas na solução. E essa solução vai ficando cada vez mais positiva. Já que na semicélula de redução, os íons cobres, recebendo os elétrons que vêm do ânodo, eles vão deixando a solução. Então aqui a gente percebe uma diminuição da concentração, da quantidade de cargas positivas, enquanto aqui a gente percebe o aumento. Então a função dessa ponte salina, dessa solução de um sal iônico, é inserir cargas negativas onde há excesso de cargas positivas, no caso aqui íons sulfato, e inserir também aqui onde há pouca carga positiva, espécies positivas, para manter o equilíbrio de cargas positivas e negativas nas duas semicélulas e fazer então com que a pilha continue funcionando. Então é isso, gente. Vamos fazer uma breve revisão do funcionamento da pilha de Daniel. Elétrons saindo do ânodo, formando uma corrente que vai fazer com que o dispositivo no qual a pilha está inserida funcione, nesse caso, acender a lâmpada. Esses elétrons são recebidos no cátodo. E aí, outro dispositivo importante da pilha é a ponte salina, que vai manter o equilíbrio de cargas positivas e negativas na semicélula de oxidação e na semicélula de redução. Então, é esse o funcionamento das pilhas. Bom, outro aspecto importante para a gente entender sobre as pilhas é
a representação das reações de oxidação e das reações de redução que estão acontecendo ali naquele dispositivo. Então, eu vou mostrar aqui nos slides para vocês como é que a gente faz essa representação, como a gente constrói essa representação que é dita de reação global. Bom, sabemos que no ânodo ocorre a oxidação do zinco. Então, temos uma semi-reação de oxidação. No cátodo está ocorrendo a redução do cobre. Então, temos uma semi-reação do processo de redução. Como é que eu faço, então, para representar os dois processos? Que é o processo de oxirredução. É a soma dos dois processos. Eu faço justamente o que eu acabei de falar. Eu somo. Então, vamos aqui para os slides. Essa soma se dá da seguinte forma. Eu considero os reagentes e os produtos das duas reações e elimino os elétrons. Então, a reação global vai ter a seguinte aparência. Zinco sólido, cobre 2+, aquoso, formando zinco 2+ aquoso e cobre sólido. Uma questão importante que eu quero que vocês se atentem é que na eliminação dos elétrons da representação, é preciso que a quantidade de elétrons que são liberados no processo de oxidação seja a mesma quantidade de elétrons inseridos no processo de redução. Então, aqui a gente tem a mesma quantidade estequiométrica de elétrons da oxidação e de redução. Por isso que eu, além de desconsiderar os elétrons na representação global, eu consigo, respeitando a estequiometria das duas semi-reações, juntá-las para construir a reação global. Então, é isso sobre a representação do processo de oxirredução de uma pilha. Nesse caso, na pilha de Daniell. Vamos para outro aspecto muito importante das pilhas. Bom, outro aspecto primordial para a gente entender o funcionamento de pilha é a medida da tensão elétrica, ou da diferença de potencial elétrico, DDP. O que é DDP? Aqui nos slides temos a definição aqui. DDP é a tendência de ocorrer transferência de elétron entre espécies presentes em células eletroquímicas. Aqui temos uma imagem da pilha de Daniell. Do lado direito aqui, nessa placa metálica acinzentada, a gente tem o zinco, aquela espécie que se oxida. Do lado esquerdo, a gente tem essa peça metálica aqui, um pouco avermelhada, que é o cobre, o eletrodo que recebe os elétrons, que se reduz, que é reduzido. Então, esse número aqui representa, então, a tendência de ocorrer a transferência de elétrons do ânodo, do zinco, para o cátodo. E, numericamente, esse valor é de 1,1 volts. Então, isso é a DDP. É a tendência de ocorrer a transferência de elétrons de uma espécie para outra. E, nesse caso, aqui é representada pelo valor de 1,1 volts. Então, isso é tudo sobre DDP. É isso que vocês precisam saber. Bom, voltando aqui para os slides, se é possível a gente definir o potencial, a diferença de potencial para que haja a transferência de elétrons de uma espécie para outra, é possível também quantificar o potencial individual de uma espécie. E aqui nessa tabela, a gente tem o potencial de redução, o potencial de receber elétrons de várias espécies aqui. Então, o que a gente pode perceber aqui? A distribuição de várias espécies e o seu potencial aqui no lado direito. Bom, o que vocês precisam saber? Então, quanto mais positivo for esse potencial de redução, como a gente pode ver aqui do lado direito, maior é a possibilidade daquela espécie receber elétron. Agora, quando for mais negativo, menor é essa possibilidade, a possibilidade de receber elétrons. Tudo bem? Então, esse é o potencial de redução, a possibilidade de uma espécie receber elétrons. Bom, vocês podem me perguntar
Se é possível calcular o potencial de redução, como a gente viu no slide anterior, seria possível calcular o potencial de oxidação? Sim, e é simples. Se eu tenho o potencial de redução de uma espécie, como a gente viu, como a gente vê aqui nessa tabela, o seu potencial de oxidação, ou seja, o seu potencial de perder elétrons, é justamente o mesmo número, mas com o sinal inverso. Preste atenção aqui no zinco. Seu potencial de redução é de menos 0,76. Potencial da espécie receber elétrons. Então, o potencial dessa mesma espécie se oxidar, doar elétrons, é de mais 0,76. E isso vale para qualquer outro exemplo. Temos aqui o cromo. Seu potencial é de menos 0,74. O de redução. O de oxidação vai ser, então, mais 0,74. Então, nos slides anteriores, a gente viu como conseguimos saber o potencial de oxidação através do potencial de redução de uma certa espécie. Agora, a gente vai discutir, vai aprender como calcular a diferença de potencial numa pilha. Lembrando que numa pilha, a gente tem a espécie que perde elétrons, temos também a espécie que recebe esses elétrons. Então, vamos lá. Para calcular a DDP, a gente pega o potencial de oxidação da espécie que se oxida e soma com o potencial de redução da espécie que se reduz. Se a gente pegar como exemplo a pilha que a gente acabou de investigar o seu funcionamento, a pilha de Daniell, a gente vê que o zinco se oxida, o eletrodo de zinco se oxida e o eletrodo de cobre ele se reduz. Então, o trabalho que a gente tem que ter aqui para resolver esse exercício é saber o potencial de oxidação do zinco, tá aqui a sua redução que acontece no ânodo, tá? E saber o potencial de redução do cobre, que é a espécie que se reduz. Então vamos lá, temos aqui as duas reações, aquela que acontece no ânodo, a oxidação, aquela que acontece no cátodo, a redução, e vamos então em busca dos valores que são tabelados. Qual seria então o potencial de oxidação do zinco? Aqui na tabela, logo no começo, vocês podem perceber que o potencial de redução do zinco é menos 0,76. Então, seu potencial de oxidação, mais 0,76. Agora, vamos para o potencial de redução daquela espécie que se reduz, do cobre. Seu potencial de redução está tabelado, 0,34. Então, a DDP nada mais é do que a soma desses dois valores. DDP, então, igual a 1,1 volts. Então, é isso sobre DDP. Duas informações importantes que vocês precisam guardar. DDP maior que zero, processo espontâneo. É o que acontece nas pilhas. DDP menor que zero, processo não espontâneo. Isso vai ser tema de aulas futuras. Então, sobre pilha, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula e até a próxima.